Olá, sejam muito bem-vindos ao público do canal, sejam todos bem-vindos a mais um programa, porém não um programa qualquer. Neste programa temos aqui conosco representantes do GT de Educação Superior da Câmara dos Deputados, designado com a finalidade de propor agenda, fazer análise de conjuntura e oferecer saídas para os próximos anos no que diz respeito à educação superior. Hoje temos o tema Educação Superior no contexto de pandemia e pós-pandemia. Presentes aqui conosco temos a professora Ana Lúcia Gazola, temos a professora Eliane Superti, temos o professor Thompson Maris, professor Roberto Salles, os quais eu convido, nessa ordem, para fazer uma saudação inicial ao público que está nos assistindo. Muito obrigado pela presença e agora a palavra é com vocês. Eu queria cumprimentar a todos e todas que nos acompanham, agradecer por estarem participando conosco na discussão desse tema que é tão importante para o futuro do nosso país. Eu sou Ana Lúcia Gazola, da Universidade Federal de Minas Gerais. Muito bem. Professora Eliane. Obrigada. Eu também quero saudar a todos, dizer do meu prazer de poder participar desse GT e agora estar aqui para esse debate tão importante para a nossa realidade. Eu sou a professora Eliane Superti e faço parte hoje da Universidade Federal da Paraíba. Professor Thompson. Boa tarde a todos. Meus cumprimentos, professor Pablo. Meus cumprimentos a Ana Lúcia, Eliane Superti e a Roberto Salles. É um prazer bater um papo com vocês sobre a conjuntura atual, sobretudo na atual conjuntura da pandemia. Será um prazer. Professor Roberto, mais uma vez bem-vindo. Boa tarde para todos. Queria dizer que é um momento importante para todos nós, um momento diferenciado, e realmente esse debate é um debate contemporâneo e também de olho no futuro. Sim. Então, estamos aí para discutir o assunto. Sim. Senhor Ricardo Martins, seja muito bem-vindo. Em nome do público do canal, lhes damos as boas-vindas e lhe pedimos uma saudação inicial a quem está nos assistindo. Muito obrigado, uma boa tarde a todos. É uma satisfação poder participar, ouvindo as conversas, as discussões e os posicionamentos que serão colocados, que certamente serão muito relevantes. Muito obrigado, uma boa tarde. Em nome do canal, eu agradeço a breve apresentação que vocês fizeram e, falando um pouco sobre o que faremos nesse momento, haverá, num primeiro momento, um painel apresentado pela professora Ana Lúcia Gazola e, posteriormente, com a chegada da deputada federal Luísa Canziani, que neste momento ela não está, porque ela está em uma outra atividade legislativa, mas ela virá dentro de alguns minutos. Elas vão apresentar um painel com perspectivas da educação superior pós-pandemia, com a Ana Lúcia Gazola, e as expectativas legislativas da deputada federal Lúcia Canziani. Então, por favor, professora Ana Lúcia, suas considerações a respeito da educação superior no pós-pandemia e na pandemia. Estamos ávidos por saber um pouco mais sobre esse momento tão difícil pelo qual passamos. Muito obrigada, Pablo, e muito obrigada pela oportunidade que dá ao nosso grupo de trabalho e à nossa deputada Luísa Canziani para apresentar aqui essa. O primeiro ponto que eu queria fazer é que, nos últimos anos, a educação toda no mundo tem vivido um processo de mudança de paradigma. Nós passamos de uma educação centrada no ensino para uma educação voltada para a aprendizagem. Uma escola que antes era para os professores e agora precisa dar centralidade ao aluno e a seu processo de aprendizagem. Currículos que tinham conteúdos como fins e agora os conteúdos têm como meio para o desenvolvimento de competências, habilidades, destrezas, daquilo que a própria Unesco chama do aluno do século XXI. Tivemos também o impacto das tecnologias de comunicação e informação, que tornaram a educação muito mais complexa e, ao mesmo tempo, muito mais capaz de atingir
espaços maiores, números maiores de alunos, mas também exige um novo papel para o professor, que antes era o detentor de conhecimento a serem transmitidos, e hoje é um mediador, um tutor, uma bússola, um guia, um mapa de rota para auxiliar o aluno na navegação de em um mundo de informações, mas que precisam ser interpretadas, criticadas e filtradas para finalmente se transformar em conhecimento. Embora muitos professores e alunos não tenham saído da sua zona de conforto e não tenham aproveitado os recursos que a tecnologia nos trazia, elas estavam aí. E agora, no cenário de pandemia, nós tivemos uma aceleração radical nesse processo. Tivemos que recorrer a atividades pedagógicas remotas, que não são exatamente educação à distância, porque educação à distância é uma modalidade com metodologia e planejamento próprios, e os cursos à distância todos continuam sendo dados, mas incorporar atividades didáticas remotas a todas as disciplinas e a todas as atividades. E, obviamente, não é todo mundo que consegue fazer isso, porque teve o treinamento, ou não teve a oportunidade. O fato é que as mudanças se aceleraram sem que nós estivéssemos preparados. A pandemia, ela tomou o mundo de surpresa. Na verdade, ela nos colocou de joelhos. Ela nos retirou totalmente das nossas seguranças, certezas, e jogou num cenário marcado por incertezas, marcado por dificuldades, ambiguidades e por possibilidades e impossibilidades. E, ao mesmo tempo, a pandemia tem um efeito muito perverso. Ela revela de maneira muito radical as assimetrias socioeconômicas de nosso país, e essas assimetrias refletem também no campo educacional. Daí a dificuldade das universidades públicas de executarem suas atividades pedagógicas de forma remota, porque, por exemplo, as universidades conseguem atingir no máximo 80% dos alunos, porque muitos não têm acesso, ou o acesso é muito precário. Nós temos redes de educação básica públicas totalmente paralisadas no país, e muitas fazendo esforços para chegar até os alunos com algum tipo de atividade que possa garantir pertencimento, continuidade, para que o aluno não fique totalmente abandonado e até retroceda nas aprendizagens já vistas. Mas isso tudo é difícil no Brasil, onde 33% dos lares não têm acesso à internet. Então, qualquer que seja o conjunto de mídias que a gente tem nas atividades remotas, nós não vamos conseguir atingir de forma universal aos alunos. Então, quando nós chegarmos ao momento da pandemia, talvez a nossa primeira urgência seja buscar superar as lacunas que são resultantes das atividades socioeconômicas. E, no campo educacional, uma lacuna grave é a do acesso digital. Então, nós precisamos investir, capacitar, produzir materiais pedagógicos e aplicativos adequados para que os nossos professores se sintam confortáveis com o uso das tecnologias, informação e comunicação, e que nossos alunos tenham universal acesso a essas ferramentas. Mas é preciso dizer também que, no cenário pós-pandemia, nós não devemos, de forma nenhuma, acreditar que a educação, através de atividades remotas, supera a educação presencial. Nós precisamos, ao contrário, pensar num modelo híbrido, um modelo em que as ferramentas remotas potencializem a parte presencial. E aí nós vamos ter de trabalhar com as metodologias ativas que já vinham sendo implementadas, como, por exemplo, a sala de aula invertida, em que o professor não dá aula expositiva, mas distribui material para leitura e reflexão prévia e utiliza a presencialidade
para debater, criticar e interagir. É preciso lembrar que a educação não deve ser apenas informativa, mas tem de ser também formativa. E o espaço da escola, seja escola infantil, educação básica e educação superior e pós-graduação, a escola é um espaço social que precisa promover uma das dimensões mais importantes da educação, que é aprender a conviver e aprender a ser. Então, aquelas habilidades às quais a Unesco se refere, aprender a aprender, aprender a ser, aprender a fazer, aprender a conviver, são habilidades que nós vamos ter de consolidar no cenário pós-pandemia. E a convivência na escola, na universidade, é fundamental para que o aluno crie, descubra e consolide alguns comportamentos, destrezas e habilidades e competências que são fundamentais no cenário pós-pandemia, que são a criatividade, o espírito crítico, a adaptabilidade às incertezas, aprender a trabalhar por problemas, enfim, aprender a aprender sempre, aprender a aprender durante toda a vida. Nós sabemos que a ciência muda rapidamente, o conhecimento está mudando em forma cada vez mais acelerada, então nós não podemos ensinar só conteúdos. É claro que temos de transmiti-los, mas nós temos de exercitar a capacidade do aluno de enfrentar situações e continuar aprendendo. E uma das competências mais importantes é exatamente que a pessoa tenha respeito pelo outro, tenha tolerância, tenha compreensão das diferenças e diversidades, aprenda a dialogar, aprenda a ouvir, aprenda a interpretar criticamente. E aí nós teremos de mexer desde a educação infantil até a pós-graduação. Nós temos de nos lembrar de que em muitas das nossas redes, 80% dos alunos de terceiro ano e até de anos posteriores da educação básica não têm competência adequada em alfabetização e letramento. Alfabetização sendo o domínio dos códigos e letramento, a apropriação e o uso social desses códigos. Nossos alunos não entendem o que leem, não conseguem interpretar, não conseguem identificar o sentido implícito e fazer inferências. E isso vai dos anos iniciais da educação básica, vai repercutindo com o efeito Mateus até a educação superior. Então, tudo isso terá de ser mudado. Mas a pandemia trouxe uma coisa muito positiva. Se algo de positivo pode ter saído dessa pandemia, as famílias que perderam entes queridos e lamentar a morte já de mais de 38 mil compatriotas nossos, mas a pandemia fez com que a sociedade repensasse o valor da ciência e do conhecimento. A sociedade que, nos últimos 3 anos, fez uma campanha nas redes sociais para desvalorizar as universidades públicas, para, inclusive, atingir em ações policiais brutais universidades federais e vigentes, hoje está sendo repensado, porque sabe-se agora que é da ciência e do conhecimento que irão e as nossas universidades e institutos federais de pesquisa públicos durante a pandemia, em programas de pesquisa, mais de 800 projetos de pesquisa sobre vacinas, sobre remédios, sobre ações sociais, modelos matemáticos, estudos, previsões, tudo isso como elaboração de modelos de respiradores mais simples e baratos, a elaboração de equipamentos de proteção individual, ação social e projetos sociais, projetos de apoio à saúde mental das pessoas, telemedicina e nossos hospitais universitários. Hoje, a sociedade mudou a sua maneira de ver a universidade pública e compreendeu
que um país que não valorize a ciência, o conhecimento, a razão humana e a educação não poderá enfrentar as grandes crises e dilemas do século XXI. E aí eu quero chegar ao meu último ponto. Uma outra urgência, desde sempre, mas cada vez mais clara, é a defesa da autonomia universitária. É fundamental que o artigo 207 da nossa Carta Magna, da nossa Constituição, seja respeitado, interpretado, regulamentado e utilizado. As universidades têm de ser autônomas, não porque isso seja um desejo de soberania ou de estar fora do âmbito dos órgãos de controle. Não, autonomia não é soberania, mas autonomia é condição para a produção de conhecimento, porque não se produz conhecimento sem liberdade. E a liberdade, do ponto de vista do pesquisador, tem de ser garantida pela autonomia institucional que o nosso Constituinte constituiu na própria Carta Magna de 1988. Então, entre as nossas urgências pós-pandemia, defender a autonomia das instituições e, finalmente, garanti-la. Fazer tudo que for possível para superar as lacunas digitais. Buscar currículos em que os conteúdos sejam meios e não fins e revisitar valores humanistas universais, como a ética, a empatia, a solidariedade, o respeito ao meio ambiente. Ficou claro nesta pandemia que cada um de nós é parte de um contínuo e que o ato individual impacta a situação coletiva. Não estamos sozinhos, estamos no mesmo barco. E eu espero que, no cenário pós-pandemia, a humanidade tenha aprendido algo e passe para uma internacionalização solidária, cooperativa, e tanto do ponto de vista individual como entre as nações, que nós superemos o salve-se quem puder, o individualismo exacerbado, o consumismo exagerado, a euforia da posse de bens materiais, e que nós busquemos uma sociedade de justiça social, de respeito a todos, de equidade de direitos para todas e todos, em que a visão econômica seja uma que esteja em harmonia com uma sociedade em que a distribuição de bens materiais e simbólicos seja feita de forma mais justa. E a educação e a universidade são instrumentos estratégicos para conformar esta nova visão. Espero que a humanidade tenha aprendido algo e que nós, individualmente, também tenhamos aprendido. E, como educadores, que consigamos sair da pandemia melhor do que entramos e que consigamos, todos juntos, criar um mundo em que exista uma cidadania global, em que exista um humanismo universal, em que exista empatia e respeito, em que exista desenvolvimento sustentável, com respeito ao meio ambiente e ao nosso planeta. Eu espero que nossas universidades, que sempre estiveram do lado da razão e dos direitos humanos, que sempre defenderam liberdade e democracia, continuem atuando como estão atuando durante a pandemia e que todos juntos possamos construir um mundo melhor para que as gerações que vierem depois de nós possam receber um legado que nos conduza a um porto seguro. Muito obrigada. Aprendendo com as novas tecnologias, né? Todos aprendendo nestes momentos. Em nome do canal, eu que agradeço, professora Ana Lúcia, destacando especialmente o papel civilizatório que a universidade tem e que não pode ser esquecido. E aproveito para mais uma vez cumprimentar vocês por estarem aqui, representantes do GT Educação Superior, da Câmara dos Deputados, no momento de trabalho, no momento em que estamos trabalhando, no momento em que existe uma sociedade que é instada por alguns grupos a pensar
que quem está na universidade é algum tipo de parasita. Nós não somos nada disso. Nós somos pessoas que trabalhamos. Aproveito para fazer a saudação à deputada federal, Luísa Canziani. Seja bem-vinda ao nosso canal. Em nome do público do canal, eu faço essa saudação e convido-a a fazer a segunda apresentação deste painel, né, conforme foi precedido pela professora Ana Lúcia. Muito obrigado e podemos começar. Boa tarde, professor Pablo, tudo bem? Boa tarde, Consegue tudo bem? me entender bem? Perfeitamente. Muito boa tarde, professor. Dizer que é uma satisfação muito grande estar nesse evento online que está sendo promovido, ainda mais ao lado de tantos talentos da nossa educação. São 4 pessoas extraordinárias, a professora Ana Lúcia, a professora Eliane, o nosso professor Roberto Salles, e também o professor Thompson, e o professor Ricardo Martins também, que está conosco, da consultoria legislativa, que nos ajuda muito. E dizer, viu, professor Pablo, que esse grupo de trabalho que o presidente Rodrigo Maia criou, nos ajuda, nos auxilia muito na atividade legislativa que a gente desenvolve lá na Câmara dos Deputados. Eu tenho como grupo de trabalho um grande norteador das nossas ações, das nossas proposições legislativas, das nossas, inclusive, articulações junto à comunidade escolar. Então, eu preciso deixar, antes de mais nada, todo o meu reconhecimento e toda a minha gratidão a esses mestres que nos ajudam e que fazem um trabalho incrível em prol da educação superior, profissional e tecnológica no nosso país. E dizer, professor, que nós estamos vivendo esse momento de pandemia e a crise causada pelo coronavírus, ela tende, é claro, a gerar novas problemáticas em diversas áreas, problemáticas na área da saúde, na área econômica, outras áreas também, mas além de gerar novas problemáticas, ela tende a justamente aumentar determinados níveis problemáticos que nós tínhamos, né? E com a educação, isso tem ocorrido. A gente tinha inúmeros desafios na educação brasileira a serem superados, e diante desse momento de pandemia, esses desafios ficam ainda mais acirrados, né? Quando a gente pega 2 grandes desafios na minha visão, que era a questão da aprendizagem para as nossas crianças, né? Muitas das nossas crianças estavam na escola, mas elas efetivamente não aprendiam. Quando a gente pega que mais da metade dos alunos de até 8 anos nesse país são analfabetos, não sabem ler nem escrever, esse é um dado criminoso, né? Ao final do ensino médio, só 9% dos alunos que concluem o ensino médio têm aprendizado adequado em matemática. Então, a gente já tinha esse cenário de aprendizagem que era realmente alarmante, né? O maior desafio da educação brasileira é a aprendizagem. E aí, não só falarmos também da aprendizagem, mas falarmos de um outro desafio, que era a desigualdade educacional, né? Que tínhamos um cenário de muita desigualdade. Quando a gente pegava, por exemplo, esses alunos que terminavam o ensino médio, que aprendiam educadamente, correspondiam a 9% só dos alunos, e a gente destrincha esses alunos entre a rede pública, entre a rede particular, entre os alunos mais ricos e os alunos mais pobres no país, né? Esse contingente de desigualdade, ele é realmente muito preocupante, muito alarmante, e nesse cenário de pandemia, essas dificuldades, elas se somam, né? Nós temos alunos que não têm acesso à tecnologia da informação e da comunicação. Se nós temos... Eu estava aqui no começo da nossa live, eu estava com dificuldade de entender, porque o sinal estava cortando. Imaginem os nossos alunos que estão em comunidades ribeirinhas, que estão em diferentes partes desse país, o quanto as desigualdades também serão problematizadas ainda mais nesse momento de suspensão de aulas. E nós, enquanto agentes políticos, enquanto membros da sociedade civil organizada, a gente precisa, é claro, trabalhar para que, de alguma maneira, esses riscos e essa problemática sejam minimizados. Lá na Câmara dos Deputados, professor, nós temos hoje a medida provisória 934, né, que foi uma medida provisória que vai fazer todo um ajuste ao calendário escolar. Hoje eu estou relatando essa medida provisória e tenho o privilégio de contar com a contribuição dos nossos professores que estão aqui, do professor Ricardo Martins, de todo o time da consultoria. A gente tem feito um trabalho de escuta, né? Temos promovido diversas reuniões técnicas para a gente ver de que maneira podemos trazer um PLV capaz
de não detalhar determinadas ações, porque as nossas instituições, as nossas redes de ensino, os nossos sistemas têm feito um trabalho magnífico. A gente precisa reconhecer o protagonismo também dos estados e dos municípios diante, muitas vezes, de uma ingerência por parte do Ministério da Educação. A gente sente o esforço que as nossas redes, o esforço que os nossos professores, o esforço que os profissionais da educação têm feito nesse momento para preencher esse vácuo que muitas vezes a gente sente por parte do Ministério da Educação como grande indutor de políticas públicas educacionais. Então, professor Pablo, temos tido esse momento de reuniões técnicas para que a gente pudesse construir o melhor texto para dar segurança jurídica às nossas redes, para apoiá-las nesse momento de suspensão de aulas, nesse momento, inclusive, que nós teremos mais para frente de retomada das aulas. E aí, tendo um enfoque com a questão do ensino superior, o que a medida provisória ela nos trouxe? Ela nos trouxe uma possibilidade de adiantamento de formaturas de 3 cursos, de medicina, farmagem, farmagem, fisioterapia e enfermagem, 4 cursos, me desculpe. Foram 4 cursos que a medida provisória permitiu o adiantamento de formatura, com 75%, no caso da medicina, do internato cumprido, e no caso dos outros cursos, um estágio curricular obrigatório cumprido. Mas é importante a gente ressaltar que esse adiantamento de formatura, ele fica a cargo da instituição. Então, cada instituição, de novo, falando da importância da gente preservar sempre a autonomia universitária, as instituições terão, então, a competência para decidir ou não, para validar ou não essa eventual formatura antecipada dos nossos alunos. E, em tese, essa proposta e essa medida é justamente formar profissionais para que a gente tenha esses profissionais dando suporte no combate ao coronavírus. Aliado a isso, a medida provisória ela também traz uma flexibilização nos dias letivos do nosso ensino superior, né, desde que cumprida a carga horária da grade curricular de cada curso. Então, são essas 2 principais medidas em termos de educação superior. E a gente tem procurado ouvir diversos especialistas, temos contado com a participação muito assídua também do Conselho Nacional de Educação para que a gente possa, através desse PLV, da segurança jurídica para as nossas redes, superarem esse momento de suspensão de aulas. E aí a gente muitas vezes fala que o ensino superior ele é um pouco mais maduro na questão do uso da tecnologia da informação e da comunicação, no uso do EAD, mas a gente precisa também ter um olhar especial, porque os nossos estudantes, muitos dos nossos estudantes também no ensino superior têm dificuldades de acessar os conteúdos. Então, a gente não pode falar dessa maturidade que o ensino superior já desenvolveu ao longo desses anos, sem também ter um olhar para os nossos alunos que têm dificuldade de acesso, né? E também temos que ter um olhar específico, é claro, para a questão da educação infantil. Eu tenho um entusiasmo muito grande pela causa da primeira infância, então é importante que a gente separe muito bem ensino superior, vamos falar de educação infantil, e aí também das outras etapas de ensino da educação básica, e é dessa maneira que a gente tem tentado construir esse PLV. Seria importante também a gente passar um pouco do trabalho que tem sido feito, não só através da medida provisória, mas de outros projetos também que estão sendo construídos, e eu gostaria de ressaltar uma iniciativa nossa, e eu digo nossa porque não é só minha, é da deputada Bruna Furlan, e é também desse grupo de trabalho maravilhoso que foi constituído pelo presidente Rodrigo Maia, uma iniciativa de um projeto de lei que já foi aprovado em regime de urgência, para que a gente possa, através de um abatimento do imposto de renda, fazer uma doação, as pessoas jurídicas doarem uma quantia para projetos relacionados ao coronavírus que as nossas universidades e que as nossas instituições de ensino têm feito. Essa é uma medida, na nossa visão, muito importante, porque quando a gente fala de ciência, a gente precisa também falar de financiamento, a gente precisa de insumos capazes de financiar e de custear, então, essas pesquisas e esse trabalho maravilhoso que tem sido desenvolvido nas nossas universidades e nas nossas instituições. Então, através desse projeto, nós tomamos a iniciativa de trazer esse mecanismo de doação e de financiamento para que esses projetos
possam, então, ser cada vez mais fortalecidos, né? Quando a gente pega essas iniciativas maravilhosas que estão acontecendo no nosso país, eu acompanho aqui os nossos institutos federais, a nossa universidade. Ontem mesmo recebi um vídeo de um professor da UTFPR, a UTFPR, que é a única universidade profissional e tecnológica desse país. Eu recebi um vídeo e me emocionou muito, que eram os alunos produzindo equipamentos de proteção, e realmente isso nos dá um ânimo, nós defensores da pauta da educação, viu, professor Pablo? Porque realmente as nossas universidades e as nossas instituições têm um papel, sempre tiveram, mas especialmente nesse momento de coronavírus, têm desempenhado um papel formidável. Quem vai trazer as grandes soluções para essa crise causada pelo coronavírus e para outras crises que os novos tempos irão nos trazer são as universidades, são as instituições de ensino, são os nossos pesquisadores, são os nossos cientistas. E é por isso que nós, enquanto agentes políticos, temos sempre que voltar os nossos olhos a essa classe e tratá-los com o respeito que eles merecem. E, na nossa visão, você respeitar um indivíduo acima de tudo, você dar espaço, dar voz, dar vez. E é muito importante que cada vez mais as nossas universidades, que as nossas instituições, que os nossos institutos de pesquisa, eles tenham vez e voz nesse país e contem com a Câmara dos Deputados para que a gente possa disseminar, apoiar e cada vez mais fortalecer o trabalho maravilhoso e primoroso que vocês fazem em prol da inovação, em prol da ciência e tecnologia, em prol do nosso país e em prol da humanidade. Muito obrigada. Eu é que agradeço, senhora deputada Luísa Canziani, a satisfação em recebê-la aqui. Gostaria de, antes de passar a palavra, ir explicando um pouquinho a dinâmica. Agora nós passaremos para os comentários, e temos aqui como comentaristas o professor Eliane Superti, professor Thompson Maris e o professor Roberto Salles, nessa ordem. Porém, antes de passar para os comentários, eu quero ressaltar duas coisas que me chamam a atenção na sua fala e gostaria de ressaltar o quanto elas são positivas. A primeira delas, o diálogo entre as universidades e as instâncias dos três poderes é algo que é mais do que fundamental, um dos pilares da democracia, tendo em vista o papel, conforme destacado pela professora Ana Lúcia, civilizatório que as universidades têm. Então, me parece que às vezes é preciso que aconteça algo horrível, como uma pandemia, para que parte da nossa sociedade consiga atinar que as soluções de alta complexidade são desenvolvidas por cientistas e técnicos, e que esses cientistas e técnicos somente podem trabalhar numa sociedade democrática, com instituições funcionando em prol dessa mesma sociedade. Então, agradeço muito pelas suas considerações e observações, e, como alguém de dentro da universidade, fico feliz por saber que temos esse diálogo, essa interlocução e esse processo, que não é só legislativo, mas é também político e técnico. Muito obrigado pela participação. E vamos, então, dando sequência aos comentários. Convido a professora Eliane Superti a tecer as suas considerações ao que as duas panelistas apresentaram. Muito obrigado. Obrigada. Primeiro, eu quero agradecer, né, a oportunidade de ter ouvido a Ana Lúcia, trabalha conosco no GT, então, assim, já partilho mais das ideias, mas também ouvi a nossa deputada, que tem sido uma interlocutora muito importante para nós no GT. E eu queria complementar um pouco a fala de ambas as nossas painelistas, apontando para o fato do processo profundo de democratização que as universidades públicas vivenciaram dos últimos 15 anos para cá. É preciso lembrar que as universidades mudaram significativamente o seu perfil. Se outrora as universidades eram acusadas de serem elitistas ou de terem cursos exclusivos para a elite, hoje a gente precisa tomar muito cuidado quando faz esse tipo de avaliação. Por quê? Porque as universidades, através principalmente de mecanismos de inclusão social, têm hoje 80% dos seus estudantes entre aqueles que têm renda até 3 salários mínimos. Isso são dados, né, do último levantamento do perfil dos estudantes das universidades federais, mas que também chegam até os institutos e até as estaduais. A universidade, portanto, se democratizou muito significativamente. E isso exigiu da própria universidade
um adaptar-se para o seu fazer pedagógico. Hoje, diante da pandemia, isso tem que ser levado em consideração, e inclusive no ensino pós-pandemia, porque se nós fizermos um processo de inclusão significativo, nós temos estudantes que hoje dependem da assistência estudantil para continuar a vida universitária. Então, duas questões que acho que são importantes e precisam ser tomadas em consideração. Primeiro, até hoje, a assistência estudantil está baseada num decreto, que é muito frágil. E há necessidade urgente de que nós tenhamos uma articulação forte dentro do parlamento para transformar isso em lei. Eu sei que isso já está transitando, né, já está tramitando, mas ainda não está resolvido. Segundo, se a gente imagina que a assistência estudantil é, sim, uma forma extremamente importante para que esses estudantes continuem a sua vida universitária, nós precisamos pensar que são esses os estudantes também que terão maior dificuldade em ter acesso, por exemplo, ao link de internet, a ter o convívio universitário através do ensino remoto. Então, assim, que caminhos as universidades podem também traçar para estes estudantes? Algumas universidades encontraram aí a possibilidade de fazer a doação do equipamento de informática e também o link de internet. Mas nós precisamos compreender que o contexto dos estudantes normalmente é um contexto em que não há um espaço reservado para que ele possa estudar. Quer dizer, vai para além de simplesmente ter acesso ao equipamento de informática, é o link. Então, o ensino remoto nos traz muitos desafios. E o contexto pós-pandemia continua mantendo esses desafios, porque é muito difícil imaginar que nós vamos retomar as aulas como outrora. Provavelmente nós teremos aí que nos organizar para que esse ensino remoto, essa experiência de ensino remoto, também modifique os nossos projetos pedagógicos em um misto, né, do ensino à distância com a importância do ensino presencial. Ana Lúcia já deu algumas pistas, né, dessa possibilidade que a gente não use as salas de aula para simplesmente organizar, transmitir conteúdo, mas que sejam aulas de debate. Mas o que mais? Que outros caminhos? Principalmente pensando nessa grande camada que hoje compõe as universidades e que são estes alunos que são frutos desse profundo processo de democratização e inclusão das universidades. Acho que, nesse momento, são essas as minhas contribuições. A palavra ao professor Thompson Maris, para tecer suas considerações a respeito do que foi colocado pelas duas panelistas. Professor Pablo, espero que a questão da internet tenha sido resolvida. Está melhor. Está melhor. Está melhor? Ótimo. Sim. Então, meus cumprimentos aí à deputada que chegou depois. Bom, depois do que foi contextualizado pela professora Ana Lúcia, do ponto de vista pedagógico, acadêmico, do futuro, do complemento que fez agora a professora Eliane Superti, fica difícil inserir alguma coisa nesse sentido a mais. Né? É claro que a boa parte da participação da deputada eu não tive o prazer de ouvir. Tive um problemazinho aqui com a minha internet, mas resolvi. Bom, vamos ao que interessa. Eu lembro que em 1995 surgiu o REENGE. As universidades deviam fazer uma reengenharia dos seus métodos pedagógicos e de gestão. Naquela época, eu não sei se outras áreas entraram, mas as engenharias tiveram que se reinventar. De certa forma, aquilo que era ministrado em sala de aula, a metodologia tinha que ser modificada, tinha que, vamos dizer, ser atualizada aos novos tempos. Ora, veja só, 25 anos depois, nós nos deparamos com uma pandemia que nos enclausura, né? E que nos força a pensar num mundo novo, ou no mundo contemporâneo. Para não dizer mundo do futuro, no mundo presente, no mundo contemporâneo. E aí a Ana Lúcia toca em questões que eu acho que são cruciais. O professor, a deputada estava falando nisso, que um dos maiores problemas é a aprendizagem. E aí eu fico me perguntando se nossos professores estão qualificados, do ponto de vista pedagógico, para ser contemporâneos. No mundo onde boa parte dos alunos, é claro que nós vivemos num país muito desigual, mas no mundo hoje, onde você tem o Google na palma da mão,
Muitas vezes, um professor não tão bem preparado se depara com alunos que têm ferramentas ou que têm melhores condições de aprendizagem em casa, e ele vai se deparar com um professor que precisa estar muito bem preparado para transmitir conteúdo, talvez dizer aquilo que o Reenge dizia lá atrás, ensinar ao aluno a aprender. Ou seja, você não vai mais transmitir conhecimentos, mas se não dizer ao aluno como é que ele deve aprender a aprender, a se virar, a compreender que ele vive num mundo diferente doravante. Eu sempre faço essa comparação. Eu não sei se ela é indevida, mas vou continuar fazendo. Ainda hoje, se você trouxer os nossos bisavós ou nossos avós para cá, hoje, se você trouxer a cozinheira dos nossos bisavós e colocar na cozinha de hoje, ela não sabe onde vai, ela não vai se encontrar. Ela não vai saber o que é um forno micro-ondas, uma geladeira, enfim, dificilmente ela vai saber fazer a comida. Mas se você trouxer a professora dessa mesma época para hoje, colocar numa sala de aula, muito provavelmente ela vai demorar um pouquinho, mas vai se situar. Ela vai dizer, bom, aqui é uma sala de aula. A diferença que ela vai sentir é que ela não vai estar mais no pedestal e os alunos lá embaixo. Vai ser invertido. Ela vai estar lá embaixo e os alunos vão estar lá em cima, em forma de auditório. Essas questões podem parecer de menor importância, mas não são. Para você verificar que o mundo mudou, mas a educação, ou os métodos de educação, educacionais, os métodos, poucos foram alterados. Poucos, você vê mudanças profundas. E agora, por conta de uma pandemia, nós vamos ter que fazer isso, nós vamos ter que nos atualizar. Nós não, né? Eu já estou aposentado, mas a geração atual e a futura vai ter que se reinventar. Eu fico por aqui dizendo que foi um prazer enorme. Se tiver mais tempo depois, eu faço uma outra intervenção, mas parabenizar a professora Ana Lúcia, a professora Eliane Superti e a deputada Luísa Canziani pelas brilhantes apresentações até aqui feitas. E, Pablo, a oportunidade que você nos concede de, no seu canal, estar aqui participando desse importante evento. Muito obrigado. Eu é que agradeço, professor Thompson. Espero, inclusive, aliás, já fazendo o convite, espero em outras oportunidades poder contar com vocês aqui. E quero passar a palavra ao professor Roberto Salles para as suas considerações no que diz respeito à fala das panelistas. Professor, mais uma vez, bem-vindo e vamos lá. Bom, obrigado. Escutei atentamente a todos. Queria fazer um comentário antes sobre o Ricardo Martins. Foi uma pena que ele teve que sair, que nós também, obviamente, ouviríamos, né, a opinião dele a respeito do que foi falado aqui, porque é uma pessoa que tem uma competência muito grande e poderia acrescentar. Então, fica aqui a minha observação em relação ao Ricardo Martins. Bom, o que eu poderia dizer é que essa crise sanitária sem precedentes, porque a anterior foi há mais de 100 anos, foi a gripe espanhola, que ceifou no mundo aproximadamente 50 milhões de pessoas, de vidas. Contaminou mais ou menos 500 milhões de pessoas. E no Brasil, levou ao óbito 35 mil pessoas. E a gripe que nós estamos vivendo hoje, pelo coronavírus, Covid-19, ela já conseguiu ultrapassar o número de óbitos da gripe espanhola, sem termos atingido no mundo o número de contaminantes. Então, realmente, é uma crise sanitária sem precedentes, que, obviamente, nos mostrou alguns problemas que nós temos. Primeiro, o fosso social que nós temos no nosso país. E, obviamente, isso que vai atingir nosso
acesso dos nossos estudantes às mídias que nós temos remotas, existentes no momento. Veja que eu estou evitando de falar EAD, como as pessoas falam com muita facilidade, porque EAD é uma tecnologia própria, é um projeto pedagógico diferenciado, como muito bem falou o Conselho Nacional de Educação. A outra questão, que eu acho que é muito importante, eu não vou me ater só à educação em si, é a questão da segurança nacional na área de saúde. Essa crise mostrou que nosso país está muito despreparado para poder fabricar uma série de insumos hospitalares e médicos, assim como equipamentos. Ficamos nas mãos de 2 países, principalmente China e Estados Unidos. Então, para mim, isso é uma questão de segurança nacional. E até aí, nesse momento, as nossas universidades e instituições de pesquisa deram uma resposta muito boa, mesmo com recursos orçamentários muito restritos. Eu acho que esse foi o X da questão, da importância das universidades, dos institutos de pesquisa, que mostraram, e é também o nosso Sistema Único de Saúde, que deram uma resposta muito grande, com poucos recursos, subsidiados, à questão da pandemia. Sem resolver essa questão sanitária, fica muito difícil nós projetarmos alguma coisa para o futuro. Mas, como foi muito bem falado aqui pela Ana Lúcia, pela deputada, pelo Tom, pela Eliane, pelo Pablo, nós, obviamente, estamos nos reinventando na questão de conseguir superar essa questão de distanciamento e fazendo com que os alunos tenham um sentimento de pertencimento à universidade. É um momento difícil, como o Tom falou, um momento de aprendizado, mas nós estamos evoluindo. As discussões elas estão muito intensas dentro de todas as universidades, acredito também no ensino básico, no ensino fundamental. O importante é que, dentro de pouco tempo, nós estaremos em plena atividade, fazendo um misto entre o uso da educação online, através de mídias que existe, através da tecnologia, e também a presencial. Agora, uma coisa importante falar, a questão do projeto de biossegurança em todas as escolas e universidades, para um retorno lento, obviamente, mas principalmente seguro. A pergunta que tem que ser feita é como retornar. E como retornar significa, na nossa visão, como retornar com segurança para que nós possamos, ao mesmo tempo, continuarmos o aprendizado dos jovens, também dificultarmos ou evitarmos a disseminação da doença ou, como se fala, uma segunda onda. Então, eu gostaria de ficar por aqui nesse momento, dizer que realmente é um debate muito importante. Obrigado. Eu é que agradeço. Estamos passando para a etapa final, em que faremos uma saudação final, mas antes eu não poderia deixar de reiterar o fato de que, neste momento, nós estamos aqui reunidos e trabalhando remotamente em prol de uma causa que muitos dizem ser a causa que lhes move, mas que, quando vamos ver quem está à frente trabalhando, são poucos os que efetivamente estão. Eu quero congratular vocês, nesse momento, por desempenharem esse papel tão importante para a sociedade e para a educação em específico. Em nome do público do canal, eu deixo a saudação. E, antes de passar para que vocês façam as despedidas, gostaria só de lembrar quem está nos assistindo, por favor, observem a descrição. Lá no link vocês vão ter acesso a quem são os nossos convidados, tem informações a respeito deles, curtam, compartilhem, coloquem o sininho.
Muito obrigado a vocês e quero ouvir a vocês as suas considerações finais, a nossa despedida e, da minha parte, dizer que foi um excelente debate, temos todas as oportunidades de aprender. Um bom debate não é aquele em que se tenta destruir o outro, mas aquele em que ambos aprendem e, ao aprenderem, fazem avançar o conhecimento. Muito obrigado pela presença de vocês. Por favor, começando pela nossa panelista para as despedidas, a professora Ana Lúcia. Professor Pablo, muito obrigada e muito obrigada a todos e todas que nos acompanharam. Eu quero concluir dizendo o seguinte: as universidades e institutos de pesquisa públicos, institutos federais, todas essas instituições têm um compromisso com a vida. E, neste momento, isto significa defender o SUS, defender a saúde pública e lutar contra o obscurantismo. Chega de negacionismo. A pandemia está aí. Os mortos não mentem. Os contagiados e infectados não mentem. Não vamos brincar com os números, não vamos brincar com a vida das pessoas. Temos de confiar na ciência e no conhecimento. E nossas universidades, que são parte de instituições quase milenares, que sempre defenderam a razão humana e a inteligência como uma das dimensões mais importantes da nossa humanidade. Nossas universidades continuarão lutando pela ciência, pelo conhecimento, pela educação, pela inclusão e pela equidade, pela vida, pelo meio ambiente, pela democracia e contra o obscurantismo, que faz com que alguns desconfiem da ciência quando é dela que tem de vir todas as nossas respostas, a nossa segurança e as nossas condições de possibilidade de sobrevivência a esta pandemia e de construção do futuro. Muito obrigada. Professora, a professora Ana Lúcia. Professora Eliane, por favor. Sim, eu gostaria de concluir apontando que, para que a universidade cumpra esse papel que a Ana Lúcia acabou de dizer, né, de ser a universidade que luta pela vida, pelos direitos, pela democracia, ela também precisa ser respeitada na sua autonomia, principalmente na sua capacidade de se manter e, portanto, no seu financiamento, mas também na democracia intra-universidade, na escolha dos seus representantes. A gente assiste muito recentemente um ataque a esta escolha, e isso é muito preocupante. A universidade precisa ter a sua autonomia assegurada para que ela efetivamente possa cumprir o seu papel junto à sociedade. É ali que reside a possibilidade que a universidade efetivamente, em uma relação mediada com a sociedade, cumpra a sua responsabilidade social. Sem autonomia, nós não vamos conseguir avançar. E é justamente aí que eu gostaria, então, de chamar a atenção de que nós precisamos assumir essa defesa da universidade, junto com os parlamentares, junto com os institutos federais, mas, com certeza, garantir que nós não tenhamos as intervenções que hoje o MEC se propõe a fazer dentro das universidades. Isso é um absurdo e nós precisamos reagir quanto a isso. Deixo aí as minhas saudações e obrigado pela oportunidade de participar. Eu que agradeço, professora Eliane. Professor Thompson, por favor. Bom, só agradecer a você, Pablo, e a todos os colegas do grupo pela oportunidade de participar, abraçar a deputada e parabenizá-la pela sua atuação. E acho que a Eliane tocou fundamentalmente naquilo que deveria ser um objeto de estudo ou de uma outra reunião virtual, de um outro debate, que seria a autonomia universitária. E eu acho que um debate, apesar de ele ser constante, ele parece que não acaba nunca. A negação a que a Ana se referia, ou a Ana Lúcia se referia, da ciência, vis-à-vis a negação dos políticos brasileiros à autonomia universitária, é uma coisa vergonhosa. Quer dizer, não é possível que, em pleno século XXI, 2020, nós estejamos discutindo autonomia universitária que nós discutimos na década de 80. Não vamos continuar sempre nesse debate.
porque não há um respeito à autonomia universitária. Todo dia nós somos surpreendidos por questões que dizem respeito diretamente às universidades. Eu paro por aqui, porque isso é um novo debate, e amplo, né? Agradecendo mais uma vez a todos vocês, abraçando a cada um e desejando sucesso a você, Pablo, e continue promovendo esses debates. Muito obrigado e sucesso a todos. Eu é quem agradeço a oportunidade, professor Thompson, e passando então a palavra ao professor Roberto. Se já não bastasse toda essa questão que nós estamos no momento dentro das universidades, institutos federais, Cefet, Pedro II, e também que passa pelo Passo SUS, né? E, além disso, apesar disso, todo o trabalho que nós temos feito em prol do nosso país no combate a essa doença, né, que assola todo mundo, e no Brasil, nesse momento, nós estamos no epicentro, né, dessa pandemia pelo Covid-19, nós somos surpreendidos, né, por uma medida provisória publicada hoje, que isso realmente acaba mexendo muito, né, com todos e todas as instituições aqui faladas. E eu quero dizer que eu concordo plenamente com a análise de Ricardo Martins e Renato, lá atrás, quando eu perguntei se a medida provisória poderia ser reeditada, e eles falaram com o mesmo teor, não, ou parecida também não. E eu fico surpreso, né, de ter acontecido isso nesse momento tão difícil. E apesar da resposta de alguns deputados, eu acho que isso tinha que ser uma ação muito contundente de devolução, né, dessa medida provisória, que essa medida provisória realmente é uma afronta não só às instituições de ensino do nosso país, como também ao Congresso Nacional. Eu acho que é um confronto direto contra a Câmara e o Senado, no meu ponto de vista. Eu acho que tem que ter uma reação imediata, não pode se esperar nem uma semana. Tem que simplesmente haver uma decisão de rejeição por ela não ter atendido ao preceito de que já havia caducado, perdido tempo, a medida provisória anterior. Então, eu gostaria de mandar um abraço para todos, dizer que foi um excelente debate, e eu acho que o debate tem que ser desse nível mesmo que você falou, Tom. Tem que ter início, meio e fim, tempo, né? Porque ele também não pode ser eterno. Eu acho que o debate é ouvir, né, as palestras e você tentar dar uma opinião de uma forma construtiva. Então, num direcionamento para que o resultado e a resultante seja no mesmo sentido, né? E que cria mais força. Então, muito obrigado a todos. Uma boa tarde. Eu é quem agradeço. Em nome do público do canal, sempre vocês terão não só a oportunidade, como considerem firmemente a possibilidade de, quando necessário, acionarem e exporem aqui as opiniões, os trabalhos, porque, com certeza, nós precisamos muito de conteúdo de boa qualidade e, na medida do possível, é algo que eu venho tentando fazer. Muito obrigado pela oportunidade. Me despeço afetuosamente de vocês, desejando reencontrá-los em breve. E, em breve, estará disponível, todos poderão ver e poderão também, se possível, contactá-los e tirarem dúvidas e tudo que se espera de uma sociedade que pensa e reflete a partir do que pensa. Muito obrigado e até a próxima oportunidade.